Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Aqui é o pastor e professor de Teologia Bíblica Augusto Valério. Eu e a minha equipe preparamos o último módulo do curso básico de Teologia. Módulo 12. Hermenêutica, a arte de interpretar o texto. Introdução. Da mesma forma que existe a homilética secular e a homilética evangélica, existe também a hermenêutica secular e a hermenêutica bíblica. A palavra hermenêutica é oriunda da palavra grega hermeneveinin, que significa interpretar. Portanto, a hermenêutica é a arte de interpretar textos. Uma das coisas que um jurista mais utiliza para interpretar os textos da lei é, sem dúvida, a hermenêutica jurídica. Porém, no caso do pregador, o que ele mais utiliza para interpretar os textos sagrados é a hermenêutica bíblica. Um bom hermeneuta da Bíblia tem tudo para se tornar um bom pregador. Um bom hermeneuta jurídico consegue interpretar bem o texto legal de um código jurídico. Da mesma forma, um bom hermeneuta bíblico consegue interpretar corretamente o texto da Bíblia. A hermenêutica bíblica faz parte da teologia exegética, a qual trata da reta inteligência na interpretação das Escrituras Sagradas. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Muitas heresias surgem em nossos dias, justamente, por falta de interpretação correta dos textos sagrados. O bom pregador deve conhecer melhor os princípios e regras da hermenêutica bíblica, para não ir além do que está escrito, conforme 1 Coríntios 4, 6, meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Podemos resumir este estudo de hermenêutica em 5 principais pontos que o pregador precisa conhecer na arte de interpretar a Bíblia. Vejamos. 1. A Bíblia explica ela mesma. Não existe interpretação particular da Bíblia. Qualquer pregador ou líder religioso que interpretar um texto bíblico sem observar esta regra fundamental pode ser declarado como herege. Em 2 Pedro 1, 20, o apóstolo Pedro deixou esta regra bem clara, dizendo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ninguém pode criar ou formular uma doutrina em cima de uma interpretação equivocada do texto sagrado. Não adianta o homem dizer: eu acho, eu penso, ou afirmo que seja assim. Em Provérbios 21, 30, o sábio Salomão escreveu que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma, conforme Salmo 19, 7. Não há nenhuma necessidade de acréscimo ou diminuição do texto sagrado, Apocalipse 22, 18 a 19. Em Provérbios 30, 5 a 6, Salomão ainda escreve: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso. No Salmo 119, 140, o salmista se expressa, dizendo: a tua palavra é muito pura, por isso, o teu servo a ama. Tópico 2. Não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada. O primeiro a quebrar esta regra foi o próprio diabo, ao querer induzir Jesus a cometer um erro, numa interpretação isolada do texto bíblico do Salmo 91, 11 a 12. Esta regra básica da hermenêutica diz o seguinte: texto fora do contexto gera pretexto. Porém Jesus citou o contexto, dizendo:
Não tentareis o Senhor, vosso Deus. Deuteronômio 6, 16. Se você ler de forma isolada a primeira frase dos versículos bíblicos de Salmos 14, 1 e 53, 1, vai pensar que a Bíblia nega a existência de Deus. Entretanto, ao observar o contexto, você vai perceber que, somente um homem louco e corrompido pode negar a existência de Deus. Ninguém pode se utilizar de uma frase isolada da Bíblia para beneficiar ou justificar uma teoria errada. Em 2 Coríntios 4, 2, Paulo diz: Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. No Salmo 119, 144, o salmista também escreveu, dizendo: A justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência, e viverei. Precisamos pedir inteligência ao Senhor para interpretar corretamente a sua palavra. Tópico 3. É preciso conhecer as figuras de linguagem do texto sagrado. A Bíblia possui várias figuras de linguagem e diferentes estilos literários que podem ser difíceis de compreender. É preciso observar se o texto pode ser interpretado de forma literal, simbólica ou figurativa. A interpretação é literal quando o texto é direto, claro, objetivo e sem enigmas. Exemplo: permaneça o amor fraternal, Hebreus 13, 1. A interpretação pode ser simbólica, quando o texto utiliza um símbolo poético ou profético para expressar uma verdade moral ou espiritual. Exemplo de um texto com simbologia poética: Porque, com alegria, saireis, e em paz, sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 55, 12. Exemplo de um texto com simbologia profética: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 32. A interpretação pode ser figurativa quando o texto utiliza uma figura do cotidiano para ensinar lições espirituais. Exemplo: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Além destas três principais formas de interpretação do texto bíblico, é preciso observar as figuras de linguagem gramatical. As principais figuras de linguagem gramatical são as seguintes. 1. Hipérbole. Se dá quando o texto se utiliza de um exagero deliberado para produzir um efeito maior. Exemplo: Estou com uma fome de leão, ou o que Jesus disse em Mateus 23, 24. Coais um mosquito e engolis um camelo. 2. Metáfora. Se dá quando no texto sagrado há semelhança entre duas coisas que se aplicam ao mesmo tempo. Exemplo: Eu sou a videira, vós, as varas. João 15, 5. 3. Parábolas. Se dá quando o texto sagrado apresenta uma história baseada no cotidiano das pessoas com o objetivo de ensinar uma verdade moral ou espiritual. Exemplos: parábola do semeador, parábola das 10 virgens, parábola dos 10 talentos e etc. 4. Antropomorfismo. Se dá quando o texto sagrado descreve coisas inanimadas dotadas de características humanas. Exemplo de antropomorfismo aplicado a coisas inanimadas: Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Salmo 98, 8. Exemplo de antropomorfismo aplicado a Deus: E o Senhor cheirou o suave cheiro. Gênesis 8, 21. Arrependeu-se o Senhor. Gênesis 6, 6. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido, agravado, para não poder ouvir. Isaías 59, 1. 5. Enigma. Quando é preciso decifrar com base na revelação divina, ou relacionado com algo já existente. A linguagem enigmática era muito utilizada pelos sábios orientais. Exemplos: A rainha de Sabá veio provar Salomão com alguns enigmas. 1 Reis 10, 1. Sansão usou um enigma associado a algo já existente. O leão e o mel. Juízes 14, 12 a 14. 6. Fábula.
quando aparecem seres irracionais e inanimados falando. A fábula é uma lenda ou uma história fictícia. O apóstolo Paulo previu uma época em que as pessoas iriam preferir acreditar em fábulas do que na doutrina da verdade, 2 Timóteo 4, 3-4. Paulo já havia advertido ao jovem pregador Timóteo, dizendo: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. 1 Timóteo 1, 4. A mesma advertência Paulo deu a Tito, dizendo: não dando ouvidos às fábulas judaicas. Tito 1, 14. Hoje em dia, temos muitos pregadores pregando fábulas judaicas no púlpito. 7. Ironia, quando a expressão revela o contrário do que se está pensando ou sentindo. Exemplo: o rei Acabe quase obrigou Micaías a profetizar o que ele gostaria de ouvir acerca da guerra contra a Síria em Ramote de Gileade. Então, o profeta lhe respondeu de forma irônica: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. 1 Reis 22, 15. 8. Alegoria, quando o pensamento do texto apresenta um objeto para dar ideia a outro. O apóstolo Paulo utilizou uma linguagem alegórica para ensinar a diferença entre a lei e a graça, dizendo: o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos. 1. Do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, Gálatas 4, 24. Na alegoria de Paulo, Agar representava a lei dada no Monte Sinai, a qual deixa o homem ainda debaixo da escravidão. Porém Sara representa a graça, a qual deixa o homem livre. Gálatas 4, 21-31. Como Paulo bem explicou, é apenas uma alegoria. 9. Paradoxo, quando uma coisa parece contrária ao que é comum, mas acaba tendo uma relação. Exemplo: em Mateus 16, 6, Jesus disse aos seus discípulos: e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. É algo que parece contrário ao que é comum, porém, há uma relação em comum nesta advertência de Jesus. Pois o fermento dos fariseus e dos saduceus são suas doutrinas corrompidas e de conteúdo alterado. Ou seja, Jesus não está condenando o uso do fermento comum, mas sim, o fermento da maldade, da malícia e da hipocrisia. 1 Coríntios 5, 8. Tópico 4. É preciso aplicar a exegese de forma correta. A palavra exegese vem do grego ekigiomai, que significa arranco do texto. A exegese é a aplicação das próprias regras estabelecidas pela hermenêutica. Assim como a prudência é a aplicação prática da sabedoria, a exegese é a aplicação prática da hermenêutica. É a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e o Novo Testamento, valendo-se do conhecimento das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, da confrontação dos diversos textos bíblicos e das técnicas aplicadas na linguística e na filosofia. A exegese é o estudo rigoroso de um texto, a partir de regras e conceitos metodológicos, pelos quais se busca alcançar o melhor sentido daquilo que está escrito. Quando aplicado ao estudo da Bíblia especificamente, denominamos de exegese bíblica. A exegese apresenta 5 principais bases de interpretação do texto sagrado. 1. Exegese estrutural. Doutrina que sustenta estar o significado do texto bíblico além do processo de composição e das intenções do autor. Neste método é levado em conta as estruturas e padrões do pensamento humano. Deve-se conhecer a etimologia das palavras, o desenvolvimento histórico de seu significado e o seu uso pelo autor sagrado do texto bíblico em análise. 2. Exegese gramático-histórica. Princípio de interpretação bíblica que leva em conta apenas a sintaxe e o contexto histórico no qual foi composta a palavra de Deus. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua na qual o texto foi escrito, a fim de interpretá-lo do modo correto como foi escrito. Tendo as análises lexicais, morfológicas e sintáticas do texto sido feitas, é preciso partir para análises de contexto e história a fim de que se tenha uma boa compreensão do texto e de seu significado primeiro e,
Com os passos anteriores bem dados, o intérprete tem condições de extrair a teologia do texto, bem como sua aplicação às necessidades pessoais dele, em primeiro lugar e às dos ouvintes. O que o texto tem com a minha vida? Ou com os grandes desafios atuais? 3. Exegese teológica, princípio de interpretação bíblica que toma por parâmetro as doutrinas sistematizadas pelos doutores da Igreja. Neste caso, a Bíblia é submetida à doutrina. Mas como esta nem sempre se encontra isenta de interpretações particulares e tradições meramente humanas, corre-se o risco de se valorizar mais a forma que o conteúdo. O correto é submeter a teologia dogmática dos doutrinadores cristãos ao crivo da infalibilidade da palavra de Deus e não o contrário. Em direito, se recorre muito às opiniões dos doutrinadores jurídicos para uma melhor interpretação dos textos legais. Na teologia, a opinião dos eminentes mestres e doutrinadores bíblicos também é muito importante, porém, suas linhas de interpretação não são infalíveis. A Bíblia é sua própria intérprete, diz o princípio hermenêutico. A Bíblia deve ser o próprio recurso primordial para entender ela mesma. Uma interpretação particular que entra em choque com o ensino total da Bíblia deve ser totalmente rechaçada e rejeitada. Uma interpretação submetida ao ponto de vista central da Bíblia é a maneira mais correta de expor aos ouvintes a palavra de Deus. 4. Exegese textual e contextual. Princípio de interpretação em que o texto bíblico é focalizado como um todo e o significado dependente do contexto para uma correta compreensão. O contexto é o que vem antes e depois do texto. Segundo esta corrente de interpretação, é preciso manter em mente a inclinação do pensamento de todo o texto sagrado, para se obter uma visão real do que o texto está realmente querendo dizer. Há textos da Bíblia cujo conteúdo já exprime o pensamento central da teologia cristã. 5. Exegese contextual bíblica e contextual histórica. Princípio de interpretação em que o contexto bíblico realiza-se na própria Bíblia. O contexto histórico leva em consideração a época em que o autor escreveu. Em alguns casos a própria Bíblia oferece o contexto histórico, mas noutros, é preciso recorrer a livros que abordem questões culturais e históricas. Portanto, a exegese é a aplicação dos princípios e regras estabelecidos pela hermenêutica. Estas regras técnicas de interpretação são importantes, entretanto, é preciso buscar o auxílio do Espírito Santo que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, para uma interpretação mais correta do texto sagrado. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Tópico 5. É preciso estudar a Bíblia de forma devocional. O cristão precisa estudar as Escrituras de forma devocional, dedicando-se à oração, e pedindo a orientação do Espírito Santo para uma compreensão melhor do texto sagrado. No Salmo 119, 97, o salmista disse: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. A melhor maneira de se entender um livro é conversando com o seu autor. Deus é o autor da Bíblia, Jesus Cristo é o seu tema central e o Espírito Santo é o inspirador dos escritores sagrados. O próprio Senhor Jesus Cristo prometeu que poderíamos contar com o auxílio do Espírito da Verdade no entendimento da sua palavra, João 16, 12 a 13. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2, 20 e 21. Conclusão. Conhecendo as regras de interpretação correta do texto sagrado, o ministro ou obreiro pode se apresentar diante de Deus aprovado, não tendo do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, 15. Pois, o nosso Deus o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. Chegamos aqui ao término do curso básico de teologia, com 12 módulos. Deixe nos comentários o que você gostaria que fosse apresentado aqui no nosso canal, desde que seja relacionado a temas bíblicos e teológicos.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, o amor, a alegria. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.